Existem muitos tipos de peixes adequados para viver em aquário. A escolha do peixe vai depender do tamanho do aquário, da compatibilidade entre as espécies, né? E das preferências pessoais do aquarista, ou seja, aqueles peixes que o aquarista gosta mais, entendeu? Pensando nisso, eu decidi montar esse vídeo falando quais peixes eu colocaria em um aquário de 200 litros. O primeiro peixe é o Barbo Sumatra. Esse peixe, ele pode chegar ali em média 5 a 6 centímetros, né? Como vocês podem ver na imagem, é um peixe que ele é bem colorido, né? Tem essas listinhas pretas, as batanas um pouquinho avermelhada e também essa parte meio branca, né? É um peixe muito bonito, é um peixe que é pequeno, um peixe pacífico, só que assim, ele pode ser agressivo se for colocado em pequena quantidade no aquário, por exemplo, 1 ou 2, tá? E geralmente, como todo peixe, em época de reprodução, eles ficam mais agressivos, tá? A temperatura do aquário tem que estar entre 18 a 26 graus, né? E o pH 6 a 7,5, tá? Esse peixe é onívoro, ou seja, se alimenta de ração, alimentos vivos e vegetais. Eles gostam também de comer as plantinhas, né? Dentro do aquário. Se você fizer um aquário plantado, por exemplo, né? Eles podem viver de 3 a 5 anos. E como que eu sei qual é o macho e qual é a fêmea? Geralmente os machos eles possuem coloração mais intensa, ou seja, são mais coloridos, né? E nadadeiras mais alongadas, tá? As fêmeas são menos coloridas e com nadadeiras menos longas, tá? E como acontece a reprodução desse peixe? A reprodução ela vai ocorrer em uma água levemente ácida, tá? Com várias plantas ali para poder o peixe se esconder e se reproduzir com mais segurança. O segundo peixe é o acarabandeira. Lembrando, o acarabandeira ele gosta de viver em grupos, tá? Em um aquário de 200 litros dá para você colocar ali em média uns 5 a 6 acarabandeira, tá? Eu colocaria 5, não tem nenhum problema deles viverem junto com os Barbo Sumatra, tá? Mas eu devo seguir algumas recomendações, como por exemplo, a temperatura do aquário deve estar entre 24 e 30 graus, eu colocaria aí 26, e o pH 6.0 a 7.5, eu colocaria um 6.8, tá? pH ligeiramente ácido. Esse peixe ele é originário da bacia amazônica, especialmente no Brasil, e também pode ser encontrado no Peru e na Colômbia, tá? Outra coisa, ele pode chegar até 20 centímetros, tá? Dependendo do sexo do peixe e do ambiente em que ele está mantido, tá? Se é um aquário grande, um aquário pequeno. Esse peixe geralmente é pacífico, porém, na época de reprodução, eles podem se tornar mais agressivos, principalmente com membros da mesma espécie, tá? Ele é um peixe que é onívoro, ou seja, se alimenta de ração, alimentos vivos e vegetais, tá? Outra coisa também que ele come é alimentos congelados, né? Que você pode estar dando para ele, vai comer de boa, tá? Pode viver de 7 a 10 anos. E como que eu sei qual é o macho e a fêmea? Os machos eles possuem nadadeiras dorsais e anais mais alongadas e filamentosas. E a reprodução ela vai ser melhor em água ligeiramente ácida, tá? Esses peixes eles põem ovos e geralmente eles colocam esses ovos em uma superfície ali bem limpa, nas plantas, pode ser na parede do aquário, de forma vertical ali, tá? E num lugar mais seguro possível dentro do aquário, tá? O terceiro peixe é o peixe plati. Como vocês podem ver, né, é um peixe que tem colorações bem diferentes, tá? Pode ser azul com vermelho, azul com branco, laranja e assim por diante, tá? Eu colocaria mais ou menos ali uns 10 platis, tá? Pode ser muito pequeno, para a gente chegar até 7 centímetros, tá? E como aquário de 200 litros, caberia super bem 10 platis. Esse peixe, ele é originário da América Central e ele vive no aquário com temperatura 22 a 26 graus, deixaria 25, e pH 7 a 8.3. Como que é a alimentação dele?
ele é um peixe onívoro, se alimenta de ração comercial, alimentos vivos, congelados e vegetais. É recomendado fornecer alimentação de boa qualidade para que ele consiga se desenvolver bem e até mesmo, caso você queira, reproduzir o peixe, tá? Eles podem viver de 2 a 3 anos. E para a gente reconhecer o macho e a fêmea, vamos perceber que os machos eles possuem nadadeiras pélvicas modificadas chamadas gonopódios, e as fêmeas são maiores e mais arredondadas, enquanto os machos são mais estreitos, ou seja, menos arredondados, e possuem uma coloração mais vibrante, ok? Esse peixe ele é um peixe vivíparo, então ele se reproduz não por meio de óvulos, tá? Eles nascem os filhotinhos já, né? Os filhotes se desenvolvem dentro da barriga do peixe e já nasce formado, ok? O período de reprodução dele vai durar de 4 a 6 semanas e uma única fêmea ela produz vários filhotes ao longo da sua vida. Por isso que poucos platis podem gerar vários em um aquário. Os filhotes eles já nascem independentes e podem se alimentar logo após nascer, ok? Eles são bem resistentes e adaptáveis a várias condições de água. Por isso é adequado esse peixe para aquaristas iniciantes, tá? É recomendado manter pelo menos um casal no aquário, porque eles são uma espécie que gosta de viver em grupo, mas nesse caso eu colocaria uns 10 desse peixe, tá? O quarto peixe é o peixe neon. Eu colocaria uns 8, 10 desse peixe, por quê? Porque ele gosta de viver em grupos, tá? O neon não vive em solitário. Então se eu colocar só um ou dois, pode ser que eles morram, tá? Provavelmente. Esse é um peixe que é originário da bacia amazônica também. Pode chegar a 4 centímetros. É bem pacífico e sociável. A temperatura do aquário precisa estar de 22 a 26 graus. Eu colocaria ali 25. Com esse peixe tem muito cuidado com a temperatura do aquário, porque se você colocar uma temperatura mais baixa que a que eu falei, né, a faixa pode causar a morte do peixe, ok? O pH vai de 6.0, levemente ácido, a 7.5, levemente alcalino, ok? Alimentação, mais um peixe onívoro, se alimenta de ração comercial, alimentos vivos e congelados, tá? Pode viver de 5 a 10 anos. E como que eu sei qual é a fêmea e o macho? Geralmente as fêmeas são maiores e mais cheias de corpo, então assim, são mais gordinhas, digamos assim, né? Enquanto os machos são menores e mais esbeltos, ou seja, tem um corpo menos roliço. E durante a época de reprodução, a fêmea tende a ser a mais colorida e mais arredondada possível em comparação ao macho. Ela vai exibir ali cores vibrantes, né? E geralmente tem uma linha azul mais intensa ao longo do corpo, que parece que o peixe tem luz dentro do corpo, tá? E a reprodução vai acontecer da seguinte forma: os peixes vão botar seus ovos no substrato e nas plantas, né? E ali o macho vai fecunda, e a eclosão desses ovos vai ocorrer após 24 horas. E além disso, como esses peixes são de cardume, é importante manter um grupo de pelo menos 6 peixinhos, né, ou mais. Quanto maior o número, melhor, para que eles se sintam seguros e exibam seu comportamento natural. Além disso, é interessante você fornecer um ambiente bem plantado para que o peixe se sinta melhor e também possa ajudá-lo a se reproduzir, ok? Por fim, temos o peixe espadinha. Eu colocaria mais ou menos uns 8 desses peixes. Por quê? Porque eles não são muito grandes, né? Geralmente eles ficam ali de 10 a 15 centímetros. Se for tipo os machos, sabe? As fêmeas são menores. Então eu colocaria ali umas 8 fêmeas, 2 machos, né? É um peixe que pode viver ali de boa em uma temperatura de 22 a 26 graus, tá? E pH 6.5 a 8.0, tá? Também é um peixe onívoro, ou seja, se alimenta de ração, alimentos vivos, congelados e também vegetais, tá? Pode viver de 2 a 3 anos, mas
dependendo da forma como você cuide, ele pode viver ainda mais, ok? Em relação ao dimorfismo sexual, os machos têm uma nadadeira anal prolongada que se assemelha a uma espada, como vocês podem ver isso aí na foto, que é o macho, enquanto as fêmeas têm uma nadadeira anal normal. Então, como vocês podem ver, o peixe de baixo parece um plati, aí é a fêmea. O de cima da imagem é o macho, ok? Além disso, os machos são geralmente menores e mais coloridos que as fêmeas, ok? Como que ocorre a reprodução do peixe? Esse tipo de peixe, eles são ovovivíparos, ou seja, a fêmea vai reter os ovos fertilizados internamente e dar à luz a filhotes vivos, tá? A gestação dura cerca de 4 a 6 semanas e a fêmea pode dar à luz dezenas de filhotes de uma só vez. Então, com poucos peixes pladas, você vai ter ali vários depois de um tempo. Os filhotes são independentes logo após o nascimento e podem ser alimentados com ração finamente moída, tá? Existem várias cores de peixes espadas, como por exemplo espada preta, espada vermelha, que são muito parecidos, ou melhor, muito apreciados pelos aquaristas, tá? São peixes resistentes de fácil criação. Isso contribui para que eles sejam adequados para aquaristas iniciantes. Recomenda-se fornecer um aquário espaçoso com áreas de vegetação densa e esconderijo para que essa espécie sinta-se mais segura. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tá aí meio que algumas espécies que eu colocaria em um aquário de 200 litros. Lembrando que em relação ao peixe espada eu colocaria 8, em relação ao peixe neon uns 10, né? E ali em relação ao peixe acará bandeira eu colocaria ali uns 5 ou 6, plati uns 8 e enfim, em relação ao peixe barbo sumatra eu colocaria uns 8 ou 10, beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe, deixe o like e até a próxima.